Olá, boa tarde. Está no ar o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. Nós recebemos hoje no programa o professor Luiz Nunes, do curso de Arquitetura da Unisanta. Eu converso com ele sobre os alagamentos que atingem as cidades da Baixada Santista toda vez que chove. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Redação Regional. Boa tarde, obrigado. Basta uma chuvinha forte para que as ruas fiquem intransitáveis, né? Por que esse problema acontece? Nós temos um histórico de construção das vias e do sistema de águas pluviais, né, que ao longo dessas décadas previa sempre o que a gente chama de impermeabilização do solo, né? Ou seja, pavimentação, asfalto, né, as calçadas, e crescentemente isso foi acontecendo nos lotes. Então, o que acontece hoje é que cada vez mais, cada lote que nós temos, ele está muito impermeabilizado. Ou seja, eu tenho construções cada vez maiores e também a área do terreno em volta dessas construções sempre sendo cimentado. Na periferia não é a mesma razão, uma ocupação desordenada, muitas vezes sem a devida rede, né, de saneamento e de águas pluviais que pudesse dar conta, né, desse problema, e a ocupação em áreas em que não deveria existir a ocupação com as construções, né. Então, nós temos também um histórico longo, né, em relação a isso. Os próprios bairros cota já começaram na década de 50. Então, não é um problema necessariamente recente. E quais seriam as ações, né, que o poder público deve tomar, né, para minimizar o problema? Nós temos que pensar numa cidade que seja mais sustentável. O que nós temos hoje é uma cidade que seria insustentável. A médio e longo prazo, nós teremos uma cidade que cada vez mais teremos problemas urbanos. Então, nós temos que mudar a nossa visão em relação à cidade e transformar numa cidade que seja melhor para nós vivermos. Então, por exemplo, nós temos que aumentar as áreas verdes do município. Tem exemplos como Chicago, por exemplo, que a própria prefeitura, em prédios da prefeitura, tem utilizado a cobertura para criar terraços verdes. Ou seja, tem plantas, né? Alguns restaurantes têm criado, na cobertura, têm criado hortas, né? Essa medida, que parece, a princípio poderia ser um pouco cara, mas a longo prazo ela vai ser muito econômica, que eu reduzo todo o meu uso de ar-condicionado, né? Essa é uma medida relativamente simples, em que isso poderia ser um exemplo a ser seguido, e nós seríamos uma cidade que, olhando do alto, justamente os prédios altos, nós seríamos um parque embaixo, né? E a outra é a questão da retenção de água. Isso poderia ser feito através de legislação, transformando a legislação, também pensando na questão da sustentabilidade. Cada lote deveria reter água antes dessa água ir diretamente para o sistema de águas pluviais. O que quero dizer com isso? Você tem como se fosse uma cisterna, que se usa bastante no Nordeste para reter água, para você poder utilizar. No nosso caso, seria simplesmente para reter durante um tempo, até que pudesse ir para a rua, para o sistema, e aí não causasse a enchente. Isso também existe já pesquisas feitas nesse sentido, inclusive com professores aqui da Unisanta também, que fizeram mestrado sobre isso, e que demonstram que seria uma solução relativamente simples, não onerosa, em excesso, mas que nós teríamos aí uma solução a médio prazo para praticamente todo o problema de enchente que a gente teria no município. Tá ok. Daqui a pouco a gente continua com a nossa entrevista, porque chegou a hora da Giovana Mari com os destaques desta quinta-feira. Olá, boa tarde. Hoje foi mais um dia de congestionamento na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá. Uma fila de caminhões tomou conta da rodovia. Caminhoneiros realizam uma paralisação na entrada do terminal da Santos Brasil. O protesto é pelo não cumprimento do acordo que previa agilidade nas operações de carga e descarga e pelo pagamento de estadia e alimentação aos trabalhadores. Durante a noite, caminhoneiros queimaram pneus. A Polícia Militar foi chamada para conter o tumulto. O governador Geraldo Alckmin esteve no bairro Água Fria, em Cubatão, na tarde desta quarta-feira, para verificar a situação dos moradores depois das enchentes.
O governador chegou de carro no final da tarde, estava acompanhado pela prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. Começou a percorrer a pé as ruas atingidas pela enchente, provocada por um temporal na última sexta-feira. Durante a visita, caiu uma forte chuva e Geraldo Alckmin se abrigou numa casa. Houve um princípio de tumulto. Na entrevista, Alckmin garantiu auxílio moradia de R$ 400 para todas as famílias cadastradas e falou sobre a construção de novas moradias, que ficariam prontas em 15 meses. Daqui já saíram 340 famílias, correto? Já saíram 340. Faltam as 1.200 ou 1.100. Para essas, nós vamos fazer, então, 1.100, 1.200 apartamentos ou sobrados. Só que, primeiro, nós precisamos de terreno, porque tem falta de terreno em Cubatão. Então, o Silvio Torres já está indo atrás para conseguir os terrenos, sejam da prefeitura, sejam da iniciativa privada. A prefeita Márcia Rosa falou sobre a reintegração de posse dos imóveis invadidos no Bolsão 9 no último fim de semana pelas famílias desabrigadas. O juiz concedeu a reintegração de posse ao Estado e ao município. As unidades serão devolvidas para o Estado e o município para que cumpra o projeto habitacional. Um programa do governo federal, em parceria com o Estado e prefeituras, quer mudar o hábito alimentar dos moradores. Em Guarujá, um caminhão vende pescado bem mais barato nas comunidades carentes. Dona Maria Raimunda não se importa nem um pouco em ficar na fila. Sabe de cor os benefícios do consumo do peixe. Tem muita proteína, né? Faz bem para a saúde, né? E o peixe a gente aproveita tudo, né? A gente faz filé, faz frito, faz cozido, faz assado, né? E a gente aproveita a cabeça e faz a bela de uma sopa. Não é só ela não que conhece uma receita para oferecer à família. Dona Jacira também tem uma e, pelo jeito, deliciosa. Vou fazer ele no molho, fazer um pirão da cabeça, né? Elas estão certíssimas. Especialistas afirmam que o ideal é que cada pessoa consuma até 12 quilos de pescado por ano. Mas hoje não se chega nem a 9. Este caminhão traz peixes fresquinhos uma vez por semana no bairro Morrinhos. A boa notícia é que, além de fazer bem, é barato. As pessoas com R$ 2,50, R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 7,00 levam a mistura para a semana inteira. Né? Um projeto que, além do estímulo ao consumo, também tem o estímulo à economia solidária. É uma boa oportunidade que a gente tem de comprar mais peixe para fazer. Né? E o preço? O preço também está bem acessível, está muito bom. O caminhão do peixe tem capacidade para 3.500 quilos. Hoje não opera na totalidade, mas a intenção é unir cada vez mais os pescadores de Guarujá para também fortalecer o trabalho deles. Nós temos hoje uma pesca muito grande, mas industrial, e o artesanal ele ainda é pequeno. De qualquer forma, esse caminhão ele vem dar esse impulso tanto aos pescadores quanto às famílias e as pessoas a consumirem mais peixe. E para quem ainda tem dúvidas se o peixe pode ser saboroso, olha esse pirão. Dá até água na boca. Muito bom. O baiano aí tá arretado. Você imaginou que poderia ficar tão gostoso assim com a cabeça do peixe? Sim, eu já conheço, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não conhecem. Joga a cabeça do peixe, a espinhela do peixe, e você pode aproveitar para poder fazer um bom pirão. Fica bom. Muito bom. Recomendo. Recomendo. Com a pimentinha, então. Bom, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais notícias. Tchau. E eu continuo a entrevista com o professor de arquitetura da Unisanta, Luiz Nunes. Professor, de que maneira a população pode ajudar para que não ocorram tantos alagamentos? Nós temos aí todo um processo de conscientização que é necessário, mas uma ação imediata que parte da própria população é de evitar o lixo nas ruas, né? Isso é um problema grave que nós temos, quer dizer, garrafas PET ou outros materiais que acabam entupindo toda a tubulação, a boca de lobo, né? Todo o sistema que faz esse escoamento da água. Então, reduzir, ter mais cuidado com a sua própria casa,
que a cidade é a nossa casa, é a casa de todos nós, então nós precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado, ninguém joga lixo dentro da sua sala. E por que então a gente joga na rua, né? Então é uma questão da própria população também se conscientizar e ter um cuidado maior com isso. Também isso implica também cuidado com a vegetação, né, tanto de manutenção, né, quanto também evitar o corte, né, dessa vegetação. Professor, muito obrigado pela entrevista e por todas as informações. Eu que agradeço, né, a oportunidade e coloco a Faculdade de Arquitetura para estar esclarecendo, usando esse espaço do Redação Regional, que é tão importante para a gente, para poder esclarecer assuntos e ir mais a fundo nesse tema. Tá ok, muito obrigado. O Redação Regional fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá!